Estão roubando o teu disprósio. Disprósio? O que é disprósio? Pois é, meus amigos, o disprósio é um dos elementos mais importantes das famosas terras raras. Fala-se muito sobre terras raras, sobre seus efeitos, sobre suas consequências, sobre seu novo ouro que o Brasil tem, mas pouco se fala sobre o que nós vamos fazer com essa riqueza. Tudo isso porque tá rolando uma polêmica agora sobre uma mina que foi vendida lá em Goiás para uma empresa americana que tem participação do governo americano e que na prática exporta o disprósio junto com outros componentes de maneira quase bruta para ser refinado lá fora, transformado em super ímãs que serão utilizados em diversas indústrias e aplicações. O disprósio, para quem não entende, ele é utilizado em vários ímãs para permitir que o ímã não derreta em altas temperaturas, ímãs esses que são colocados nas baterias dos carros elétricos e outras aplicações importantíssimas. Portanto, não tem Tesla ou BYD sem disprósio, e não tem disprósio sem falar com o Brasil. Mas você tá vendo aí alguma indústria grande se instalando aqui, a gente fazendo baterias, a gente preparando indústria de drone, indústria militar? Não tem. Mas tem alguém muito interessado nessa história toda, e é o Donald Trump. O Trump fez uma coisa muito incomum nos Estados Unidos. Ele estatizou 10% da empresa americana de terras raras para que ela atue geopoliticamente como um instrumento para coletar essas terras raras em outros países e levá-los para os Estados Unidos. E aí lá fica a grande tecnologia, fica os grandes empregos, os grandes produtos e os grandes equipamentos militares. E a gente, com o que a gente fica? Com a mesma coisa que ficou com o pau-brasil, com a borracha, com o diamante, com o ouro. A gente fica com o oligarca político que leva um quinhão disso aí, fica multibilionário e administra a gente. Essa elite entreguista e vagabunda tem um projeto de lei que tá rodando lá na Câmara dos Deputados sobre as terras raras. E o lobby dessa turma que quer vender as nossas riquezas é bem específico. Ele retirou a necessidade de transferência de tecnologia para o Brasil e também retirou um percentual que seria reinvestido em pesquisa e desenvolvimento, justamente pra gente subir na cadeia das terras raras. Veja, meus amigos, eu não quero fazer igual o PT, que quer criar a Terrabras, que vai fazer com que uma classe política aliada a eles roube essas riquezas. Não, eu tenho um modelo melhor. Nós temos que usar a posição política privilegiada que as terras raras nos dão, fazer uma reforma de competitividade que facilite a vinda de capital estrangeiro, a contratação de pessoas no Brasil e a instalação de empresas, e com base nisso criar empresas mistas de brasileiros com gringos que produzam não apenas a terra rara ou o ímã, mas os produtos correlatos oriundos delas, como por exemplo drones, como por exemplo equipamentos de precisão a laser, como semicondutores, como motores de carros elétricos. A gente sobe o papel do Brasil nessa cadeia, que hoje está aqui embaixo. Lembre-se de uma coisa, quem faz isso é a China. Ela tem as terras raras e ela tem a indústria automobilística e bélica. E a China é um dos países que mais crescem no mundo e que menos dependem dos Estados Unidos. Que tal construir um marco para as terras raras que gere esse tipo de riqueza no Brasil? E que tal usar essa tecnologia, essa riqueza para tornar o Brasil militarmente desenvolvido e naturalmente economicamente mais rico? Esse é o nosso projeto e qualquer pessoa decente deveria apoiar isso. Mas o lobby dos políticos em Brasília não quer que você saiba. Concorda comigo? Então já compartilha esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Queria saber a opinião do senhor em relação ao caso do influencer que chama Café com Meu Pai, acho que o senhor deve conhecer a história. Ele foi indiciado agora por falas misóginas. Eu acho que nenhuma mulher foi obrigada a ver o conteúdo dele e não acho que, a não ser que ele tenha realmente cometido um grande crime, eu não acho que ele deva ser alvo de perseguição. Mas é que infelizmente... Mas aí a gente vai dizer pra elas o que elas podem ver ou não. Ah, entendi. Aí elas não têm capacidade de julgamento. Agora, esse nível de tutela que a gente quer ter, essas moças, todas maiores de idade, responsáveis, elas podem votar. Só que elas não podem ver um conteúdo sobre relacionamento. Que eu acho assim, claro, são mulheres adultas, mas é que a gente tem um machismo estrutural enraizado e nós temos mulheres machistas, é evidente. É uma questão cultural mesmo. O senhor acha que isso também não tem que ser atacado? Então vamos criar filhos machistas que vão continuar agredindo mulheres e mulheres que vão continuar agredindo a ser subvenientes aos maridos? Eu não entendi o ponto. Assim, não vou ficar assumindo o papel de advogado influenciador. Agora, me parece que um cara que tem centenas de milhares de seguidores, ou, né, o que você tá me escrevendo é um monte de mulher masoquista, ou nós estamos adotando um critério muito subjetivo do tipo, há um machismo estrutural, e aí essas mulheres não podem acompanhar o conteúdo dele. É um conteúdo que a elas, veja só, é proibido, porque senão elas podem reproduzir um machismo. Eu acho isso profundamente autoritário, acho isso profundamente vago e profundamente perigoso.